Muito bem, leitores, ouvintes do Correio do Lago, nós estamos aqui mais uma vez conversando com o Dr. Cristiano Guimarães. O Dr. Cristiano, ele atende, como eu disse para vocês aí numa entrevista na semana passada, né, numa conversa com ele na semana passada, ele atende em Foz do Iguaçu, né? E ele atende em Santa Helena também. Ele tem uma clínica em Santa Helena que é a Integral Med. O Dr. Cristiano, que tem pós-graduação em endocrinologia, né? E doutor, tem mais alguma coisa também que me fugiu agora. É medicina Em integrativa. medicina integrativa, né? Exatamente. Me fugiu o termo. Gente, eu havia marcado com o doutor Cristiano para conversar um pouquinho com ele sobre algumas outras questões aqui, que num roteirinho até que a gente havia montado, assim, para ir tirando dúvidas, tal, da população, né? A primeira entrevista, a primeira conversa com ele era por causa daquele atendimento que ele fez lá para minha mãe, que eu achei interessante. Lembra que eu falei para vocês? Porém, durante a semana foram chegando perguntas para a gente, perguntas aí dos leitores, certo? Dos ouvintes, enfim, aqui do Correio do Lago, para o doutor Cristiano, dúvidas comuns que as pessoas têm. Então, nós vamos até pular essa outra conversa que nós teríamos, né, doutor Cristiano, se me Isso, permitir, e claro, vamos sim. tirar essas dúvidas dos ouvintes, dos leitores. Doutor Cristiano, tudo tranquilo? Tá frio? Como é que tá? Tá do jeito que eu gosto. Eu gosto bastante frio. Você já tinha me falado, você gosta do frio, né? Exatamente. Tá Apesar que certo. Foz do Iguaçu é meio quente, mas tá num climinha bom. Ah, mas tá frio lá hoje também, né? Tá bastante frio. Tá frio, né? Tá certo. Doutor, eu vou te fazer então algumas perguntas, né? Até tô aqui com elas no celular, o pessoal foi mandando, eu fui separando aqui, tá? Pra tirar a dúvida aí da nossa população, tá bom? Isso. Ó, a primeira delas. Doutor, existe uma espécie de menopausa masculina? O que acontece com a testosterona ao longo dos anos, né? Tem menopausa masculina? Vai dando diferença na testosterona dos homens? Como é que funciona? Isso mesmo. Ela tecnicamente é chamado de andropausa. A partir dos 35 anos, entre 35 e 40 anos de idade, a gente começa a ter perda natural da testosterona, em torno de 1% todos os anos. Entendi. Então é uma coisa normal, É né? Vai fisiológico, é fisiológico, fisiológico. vai baixando É mesmo. claro que hoje a gente vem percebendo que cada vez mais a população masculina, né, vem tendo aí apresentando queda de testosterona ainda em pacientes muito jovens. Até deixa eu te perguntar. Essa não veio aqui, mas enfim, essa baixa da testosterona tem a ver muito com essa questão de plástico, de tomar água no copo de plástico, água quente no copo plástico, aquela coisa toda. Isso aí faz diferença? Alguns estudos já demonstram que isso se chama disruptor endócrino. Ela acaba alterando sim a produção hormonal, tanto na produção hormonal quanto na ação dos hormônios no nosso corpo. Ela como se ela atrapalhasse a, não só a testosterona, outros hormônios também, a se ligar no receptor para ter a sua devida ação. Ah, tá. Na verdade, o Ela hormônio tá pode lá, sim. mas ele acaba sendo Isso. atrapalhado, né? Por Isso isso acaba que, sendo atrapalhado. que muda Tem um um pouco. estudo, inclusive, que foi realizado, que se observou boa parte dos pacientes com câncer de próstata foi detectado microplástico na próstata. Então, Ah, tá. bastante significativo, sim. E esses microplásticos aí a gente não consegue se livrar, né? Porque estão por tudo. Tem como a gente evitar, né? Um pouco ali, evitar alguns recipientes, Alguns né? hábitos, né? Exatamente. Tá certo. Doutor, próxima pergunta, vamos lá. A partir de que idade o homem começa a apresentar essa queda de testosterona? Você já falou agora aí na pergunta anterior, mas vamos de novo. A partir de que idade é normal começar a cair a testosterona? A gente já percebe uma certa queda a partir dos 35, mas marcante mesmo que a gente observa a partir dos 50. A Aí tem partir uma dos que 50 que a coisa vai ficando feia. já vai ficando feia. Tá Já certo. começa a falar, a perna começa a bambear já. Bem claro, gente, a testosterona, ela não é só ligada àquela questão sexual, né? Ah, tá, cai a testosterona, vai perdendo a libido, tal. Não é só isso, né, doutor? É isso também. Mas a testosterona, ela é importante para mais um monte de coisas, né? Explica pra gente um pouquinho sobre isso. Exatamente. A testosterona, é,
Pro homem, ela não está ligada somente à parte sexual, tá? É uma das funções. Ela tem relação com a parte cognitiva, emocional, saúde imunológica, saúde muscular, energia, disposição. Aquele homem que começa a ter, você vê que ele é um cara ativo e de repente ele começa a ficar mais no sofá, é, mais triste, mais deprimido. É uma das principais causas aí é a queda de testosterona. Muitas vezes uma reposição aí traz a vida para o normal de novo. Pode sim. Não só a reposição, muitas das vezes até uma mudança de estilo de vida já faz a testosterona se elevar e isso melhora a qualidade de vida desse homem. Da pessoa, né? Isso. Tá certo. E doutor, quais são os principais sinais de alerta da testosterona baixa? O que que aparece principalmente? Além disso, você acabou de falar, né? Uhum. Que vai ficando cansado, vai ficando letárgico de repente, né? Mas tem mais coisas? De repente, no lapso de memória, enfim, afetam mais coisas? Olha só, o primeiro ponto que o homem começa a ter que ficar um pouco atento é a ereção matinal, né? Percebeu ali que amanheceu o dia, o galo cantou, mas o O, companheiro o trem não levantou. não levantou, isso aí já é um sinal. É, procurar ali observar pelo menos de 3 a 4 vezes na semana o homem tem que ter ereção. Aquela vontade, né, de ter a relação também faz parte ali do rastreamento, né, da queda de testosterona. E sim, aquele homem que ele começou a perder a vontade, o cara gostava de fazer churrasco no final de semana, já não vê mais graça no churrasco, a, a companheira ali tenta se arrumar, ele já não tem mais interesse, passa de semana sem ter relação. Então, isso não é normal. Tem que procurar ajuda, porque na maioria das vezes isso está relacionado à queda de testosterona. E doutor, essa queda de testosterona, ela não, já que a gente está falando dessa parte sexual, né? Ela não quer dizer, por exemplo, que esse homem ele não tem essa ereção matinal, não tem mais vontade, não é uma disfunção erétil ainda, é essa queda de testosterona normalmente, é isso? É que na realidade, assim, quando a gente, quando fala sobre a questão do libido sexual, a gente deve investigar outras causas, né? Estilo de vida, homens que não dormem bem também não vão produzir testosterona de qualidade, vão ter dificuldade na questão do libido, alimentação e estilo de vida em si, tá? Isso aí, na maioria das vezes, não, a gente não consegue isolar somente, falar, não, não tem, a queda do libido está só relacionada à testosterona. Não, isso não é verdade. Na realidade, a gente precisa investigar outras causas. O que está acontecendo, né? Exatamente. Tá certo. A quarta pergunta aqui, tem relação com as outras. Ó. Além da libido, quais as outras áreas da vida do homem são afetadas pela testosterona? Você já disse, né? Essa coisa aí de perder a vontade de fazer um churrasco, de repente fazer coisas diferentes, tal, né? Mas tem mais coisa, por exemplo, o trabalho. Vai cair o rendimento no trabalho? Com certeza se vê um impacto muito grande, é, principalmente até na memória, no humor, tá? A gente percebe ali, é simples. O homem, quando ele chega ali numa certa, numa determinada idade, muitas das vezes ali eu tô dirigindo ali e vejo que tem alguém na minha frente que tá muito lento ou Você quer ali dá ultrapassar? uma barbeirada ali, e aí quando você vai perceber, você nota que é um senhor que tá dirigindo com a cara praticamente no volante, porque ele perdeu o reflexo, ele já não tem aquele mesmo reflexo para conduzir o carro. Então isso aí já impacta diretamente na vida dele, né? Aquela capacidade de agir, de sair para construir. Você vê isso muito hoje em empresário. Tem muitos empresários hoje que me procura, empresário jovem, me procura porque perdeu a capacidade de tomar decisão. E hoje você sabe, no negócio, em tudo, né? Você precisa tomar decisões. E muitas das vezes a testosterona impacta sim nessas decisões. Entendi, tá certo. Respondida a pergunta então. Doutor, e quais são os exames que são interessantes ou fundamentais para chegar num diagnóstico desse? Essa eu acredito que é uma das perguntas mais pertinentes.
Quando a gente fala em queda do libido ou qualquer sintomas relacionado à testosterona, a maioria das pessoas só tem por costume dosar só testosterona. Isso é um erro. Na realidade, a gente precisa olhar o que a gente fala terreno biológico, né? Que seria o quê? Além da parte hormonal, a gente deve dosar as vitaminas, né, os minerais, para não adianta de nada eu repor testosterona e todo o meu organismo está desregulado, né? Falta vitaminas. Mas, em visando essa parte da testosterona em si, a gente deve coletar um exame mais completo, que seria a testosterona total, a livre, o SHBG, o estradiol, e claro, a gente deve também estar observando aí, solicitando exames como o perfil lipídico, perfil hepático, tá? Que seria o quê? TJ, TGP, o colesterol. Assim, quem pensa hoje em suplementação de testosterona deve pedir todos esses exames para fazer de forma mais completa. Ficar esperto então, gente, não adianta ir só lá comprar uma dose de testosterona no Paraguai lá, de Durateston, de Deposteron, sei lá os nomes que tem hoje, e aplicar que isso aí faz mal também, não vai resolver a situação, às vezes vai piorar. Doutor, todo homem que tem uma testosterona baixa, que está perdendo, que está baixando testosterona, ele precisa fazer reposição hormonal ou tem outras saídas? Não exatamente. Veja bem, o que a gente chama de terapia de reposição hormonal, ela tem a ver mais com aquela questão da andropausa. O homem, ele deixa de produzir testosterona e, na maioria das vezes, de forma definitiva. Ele tem uma redução muito importante. Mas nem todo homem vai necessitar fazer a terapia de reposição. O que a gente observa em paciente mais jovem é a evidência e o que manda o protocolo é que a gente tente uma estimulação de produção da testosterona e até mesmo a mudança de estilo de vida. Pacientes que não dormem bem, homens, e grave bem isso aqui, que não dormem bem, não se alimentam bem e não praticam atividade física, vão ter testosterona baixa. E isso não significa que ele precisa fazer reposição de testosterona. Na realidade, ele precisa organizar a vida dele. Só de ele dormir bem, só de ele se alimentar bem, praticar atividade física, só isso aí já estimula a produção de testosterona. Principalmente o estímulo de membros inferiores, que no caso a perna, que são músculos maiores que ajudam na estimulação de produção de testosterona. Caso o homem tenha a vida regrada, tudo certinho, mas ainda a testosterona continua baixa, sim, a gente pode estimular a produção de testosterona, o que a gente chama endógena, que seria com algumas medicações que a gente utiliza para fazer o estímulo. Caso não responda, aí a gente dá o diagnóstico que a gente chama na medicina de hipogonadismo, que seria a deficiência de produção de testosterona. Tá certo. Então, assim, a indicação para reposição é só para quem realmente não está produzindo mais, né? Senão Exatamente, tem para outras quem tem maneiras. o hipogonadismo. Entendi, tá certo. Vamos lá. Próxima. Muitas pessoas confundem, né, a testosterona com bomba. Que tem isso aí também, né? Aquela coisa, eu vou lá, Ou se compro umas tem. bombas, tal, e vou na academia, vou ficar forte, e etc, né? Tá, qual que é a principal diferença ou semelhança? Explica isso pra gente. Bom, como a gente tem visto bastante na mídia, né? Essa questão dos usos dos De anabolizante, anabolizantes, né? tá? Tem aí, né, o esporte, né, que é o fisiculturismo, que ele acaba fazendo algumas situações, alguns atletas fazem uso, porém com acompanhamento. Ah, o que se fala quando fala em anabolismo é uma dose bem alta, por isso que eu uso esse termo, bomba. Mas quando você faz o uso de terapia de reposição, é a dose fisiológica. É uma coisa controlada, né? Exatamente. Existe, dentro dessa área da medicina, na área da endocrinologia, o que a gente chama de curva em U. O que que acontece? Quando você tem em U, por quê? Porque existe dois extremos. O extremo
Vamos colocar aqui superior e o extremo inferior, isso causa malefício ao paciente. Superior demais, o excesso de testosterona pode levar a problemas, inclusive cardiovasculares, né? Mas também ela abaixo do limite inferior, ela também, o paciente, além de sofrer na questão de libido, né, da força muscular, perda de massa muscular, ele também corre risco de problemas cardiovasculares, porque a testosterona, ela é cardioprotetora em níveis normais. Então, o ideal é ficar ali, geralmente, aí, segundo a sociedade, fica em torno de 350 a 900. Esse, mantendo ali em torno disso aí, já é um nível aceitável e seguro. Tá certo. E doutor, assim, quais os. Você já meio que falou isso também, mas só para separar. Quais os principais benefícios? Que essa é uma pergunta que veio também. Não exatamente como eu estou te falando, mas que Aham. chegou aqui. Dessa reposição para quem precisa. Bom, a terapia de reposição hormonal, que é diferente de bomba, né? Esse nomezinho chato, mas Existe, né? existe, né? O que que acontece? Com a terapia de reposição, você vai trazer vitalidade, né, para esse paciente, além do libido, vai aumentar a massa muscular, que é importantíssimo. Todo ser humano ele precisa ter massa muscular se ele quer envelhecer de forma saudável e bem. Não é chegar aos 85, 90 anos em cima de uma cama vegetando. Então, a testosterona ela é fundamental para mantenimento da massa muscular. A baixa da testosterona, ela diminui a massa muscular e aumenta o tecido gorduroso, principalmente da região abdominal. Tem relação com a imunidade, saúde óssea, é importantíssimo, tá? Ele previne, sim, fraturas, principalmente fratura patológica, cognição, memória e imunidade também. Tá certo. Doutor, outra pergunta que veio aqui, que você já falou também no decorrer aqui da nossa conversa, mas é interessante a gente frisar. Perguntaram aqui se tem como repor essa testosterona ou aumentar a testosterona de forma natural. Você já disse, Uhum. alimentação, exercício, mudar de vida, tal, mas vamos frisar de novo. É possível então repor Sim, de forma natural? é possível, sim, em alguns casos. Como eu mencionei, o hipogonadismo ele precisa ser identificado e é necessário realizar exames de laboratório e depois disso afastado, né? Qualquer caso reversível, ela sim, ela deve ser feito definitivamente. Mas na maioria das vezes, principalmente paciente jovem, ele consegue sim ser estimulado a própria produção da testosterona endógena, que a gente chama. Tem que dar um empurrãozinho, na Tem que dar um verdade, né? empurrãozinho. Existem algumas medicações, né, como o clomifeno é uma das medicações que é utilizada, mas deve ser acompanhado, né? Deve ser feito de forma acompanhado, até porque a gente precisa saber se está funcionando ou não. Tem que ir fazendo exame e Tem que ir tal e fazendo vendo como é que exame. tá andando, né? Certo. Outra situação que veio aqui é em quais situações essas mudanças de hábito que o doutor fala, tal, elas são eficientes e em quais situações elas deixam de ser suficientes? Também já está meio respondida, né? É, Essa questão do hipogonadismo, como é que é o é nome? hipogonadismo. Hipogonadismo, né? Por Eu exemplo, vou traduzir de forma vamos simples. lá. É quando o testículo ele deixa de produzir testosterona, tá? E existe o que a gente chama de hipogonadismo primário e secundário, né? Na maioria das vezes o que ocorre é com o primário, né? Mas assim, quando você é, faz todo um rastreamento, né? E observa que esse homem, ele pratica atividade física, dorme bem, se alimenta bem, faz tudo certinho, e nada muda na testosterona dele, ainda continua a testosterona baixa, então aí já me acende um alerta que possivelmente esse paciente ele vai precisar da terapia de reposição. Tá certo. Doutor, para finalizar, como eu disse antes para vocês, a pauta não era essa, né? Mas aqui a gente está respondendo as perguntas, já estamos em quase 20 minutos. Então vamos finalizar com uma mensagem. Qual que é a principal ou mais importante mensagem que o homem que está tendo problema, né? Dessa questão de testosterona baixa, enfim, essa falta de estímulo, essa letargia e tal, que seria interessante o doutor deixar?
para essas pessoas, né? Para que eles ouçam e se animem a procurar ajuda. Olha só, para você que é homem, que ama a sua família, tem o seu negócio, né, sua empresa, né, e você vem percebendo que, vamos dizer, a vida já não é mais a mesma, sente mais deprimido, não tem aquele ânimo de viver, não é só a testosterona, tá, pessoal? O homem, ele precisa se cuidar. Você é muito importante para sua família. Muitas das vezes o homem negligencia o próprio cuidado e, na realidade, ele precisa se cuidar primeiro para depois dele cuidar dos demais. É assim quando você vai você vai aí viajar de avião, a primeira recomendação que caso aconteça qualquer situação, a máscara você coloca primeiro em você, depois você auxilia os Senão você demais. não consegue, né? Senão você não vai conseguir. Então, se você falha, né, você vai estar prejudicando a sua família, você vai estar prejudicando várias outras pessoas que dependem de você. Então, você precisa estar bem. E você precisa de acompanhamento. O homem precisa de acompanhamento, cuidados. Pessoal, prestar atenção aí, então no que o Dr. Cristiano falou, certo? E vendo que isso está acontecendo e é normal que ocorra, é natural, certo? Saibam que tem solução, tem onde procurar ajuda, o negócio é resolver. Doutor, muito obrigado, certo? E espero vê-lo na semana que vem aqui de novo. Eu que agradeço.